Você vai abrir comigo em Isaías, no capítulo 43. Isaías 43. Eu vou ler só 3 versículos, tá bom? Versículo 1, 2 e também o 3º versículo. Isaías. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Você fecha os seus olhos, deixa a Bíblia aberta e nós vamos orar, tá bom? Senhor, em nome do teu Filho Jesus, é nós que estamos aqui, e estamos em primeiro lugar para agradecer por tudo, até pela chuva. Senhor, como é bom saber que o Senhor tem regado a nossa terra. Hoje nós estamos vivendo um período áureo, onde a fartura está proclamada para o Brasil e para o sudoeste goiano. Eu quero pedir ao Senhor pelos agricultores, esses homens desbravadores que trabalham para colocar o alimento na mesa. Quero pedir que o Senhor dê para eles muita prosperidade, e que nós também tenhamos condições de prosperar em tudo aquilo que fizermos. Abençoa esta igreja, livrando-nos de todo mal, na autoridade e no poder do nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Vou falar sobre a importância de Deus na minha vida, vou falar sobre a importância de Deus na sua vida, vou falar sobre a importância de Deus na nossa vida, tá bom? A importância de Deus em nossas vidas. Eu não sei quando é que você conheceu Jesus. Eu não sei quando você conheceu. Tem pessoas que se despertaram para as coisas de Deus já era adulto. Tem pessoas que se despertaram para as coisas de Deus quando era criança. Só para nós entendermos, quem é que se despertou para as coisas de Deus quando ainda era criança? Levante a mão, deixa eu ver. Ok. Quem se despertou para as coisas de Deus quando era adolescente? 17, 16, 18. E quem se despertou para as coisas de Deus quando era adulto já era adulto? Ok. Irmãos, não importa a data, Deus tem um chamado para cada um de nós, e cada um vai ouvir a voz dele a seu devido tempo. Então, existem pessoas que já de infância são muito voltadas para as coisas de Deus. Outras pessoas se despertam um pouco mais tarde. Mas uma coisa é certa: se o Pai tiver um projeto para você, um chamado para você, nem que seja nos últimos instantes da vida, você se volta para Ele. Aqui nós temos o livro de Isaías, também chamado de o Evangelho do Velho Testamento. Por quê? Porque o livro de Isaías, ele é um proto-evangelho. Ele é muito similar aos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento. Isaías é o profeta mais messiânico que existe na Bíblia. Para você ter uma ideia, esse livro foi escrito aproximadamente 680 a.C. Esse profeta teve um ministério de mais de 50 anos. O que eu tenho de idade, ele teve de profeta.
né? Então ele teve mais de 50 anos, um ministério muito aprovado por Deus. Esse homem, ele cuidava do povo de Israel e ele profetizava em Jerusalém. Isaías, ele percorreu 4 reinados: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis foram contemplados pelo ministério desse homem abençoado. O profeta Isaías morreu numa idade mais avançada, e ao que tudo indica, está registrado em Hebreus 11:37, ele morreu martirizado, ele foi cerrado ao meio, ele foi perseguido, assassinado, foi cerrado ao meio. Agora, o que esse livro tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque ele usa 2 expressões aqui, que são substantivos próprios, mas que têm uma significação posterior ao seu ministério e que até os dias de hoje está valendo. Você vai ver Isaías falando assim: mas agora diz Yahvé, mas agora diz Yahvé, estou traduzindo para você, que te criou, ó Jacó. Aí alguém pode falar: pastor, para quem ele está escrevendo? A princípio, ele está escrevendo para o povo de Israel. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem dupla referência. Ao mesmo tempo que ele está falando com o povo de Israel, ele também está falando com a igreja, que é o Israel de Deus. Então essa palavra não só se aplica a 2.700 anos atrás, como se aplica para os dias de hoje. A igreja é o Israel da fé. A igreja é a nação eleita, assim como a nação de Israel também foi eleita. E ele está falando conosco com carinho. Deus está falando com carinho que você talvez não encontre no pastor Antônio. Eu não sou tão carinhoso quanto Jeová. Porque olha o que diz aqui: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Igreja Batista. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Nicolas. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Caíque. Mas agora diz o Senhor, que te criou, Lucinéia, que te criou, Carol, Kleberson. Deus fala conosco, nos chamando pelo nome. Agora aqui eu quero chamar uma atenção sua, hein? Quero que você preste muita atenção. Existem verdades ocultas que você não enxergou ainda. E qual que é o papel do pastor? É justamente, no poder do Espírito Santo, abrir o entendimento. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, é porque se não houver amor de nós para com Deus, não haverá entendimento. E por que há amor de nós para com Deus? Porque há amor dele para conosco. Então há uma reciprocidade. Então preste atenção agora, eu vou desvendar, preste atenção. Mas agora diz o Senhor, Jeová, Yahvé, que te criou, ó Jacó. Quando você foi criado, Ronei, você foi criado Jacó. Você foi criado Jacó. Você foi criado Jacó. Todos nós, quando nascemos
Jacó. Por quê? Porque criação é diferente de formação. Agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Aonde Deus quer chegar conosco? Na condição de quê? De quê, gente? De Israel. Onde é que Deus quer te levar? Ele quer te levar a ser um Israel, aquele que luta com Deus. Deus precisa de pessoas que lutem com Ele. Quando nós fomos criados Jacó. Eu fui um Jacózão. Nós fomos criados imperfeitos. Nós fomos criados aquém da perfeição. Mas o que Deus quer fazer conosco? Ele quer fazer uma metanoia. Ele quer fazer uma metamorfose. Ele quer transformar a nossa vida. E transformação não é coisa rápida. Lagarta não vira borboleta do dia para a noite, não. Girino não vira gia do dia para a noite, não. Alevino não vira peixe do dia para a noite, não. Nós temos um período de incubação. Nós temos um período de crisálida, onde Deus vai trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso ser, para que a gente possa ser alguém que lute com Deus e prevaleça com Deus. Todos nós temos o direito ao val de Jaboque. Todos nós temos o direito a um encontro com Deus que possa mudar a nossa vida. E quando nós nos encontramos com Ele, é a luta do velho homem contra aquele chamado de um Deus que quer operar na nossa vida. E aí sabe o que me entristece? Que muitas igrejas não são catalisadoras desse acontecimento. Muitas igrejas porque não trazem uma palavra genuína. Muitas igrejas porque não estão comprometidas com a conversão. Muitas igrejas se perderam pelo caminho e estão pregando o evangelho aquém ou além, ou um evangelho desqualificado, mutilado, que não muda as pessoas. Quando eu vejo pessoas não sendo transformadas, eu coloco a minha barba de molho e eu fico pensando, meu Deus, no que eu estou falhando? Será que a culpa de tudo que está acontecendo é minha? Por que o Jacó não deixa de ser Jacó? Será que eu não estou sendo um instrumento nas mãos do Senhor? Será que o Espírito Santo não tem se agradado do meu ministério? E eu vejo pessoas entrando e saindo na igreja sem nenhuma modificação. Continua não perdoando, continua falando que não deve, continua perseguindo as pessoas, continua sendo mau patrão, continua sendo mau empregado, continua sendo mau marido e mau esposa, mau filho e mau pai. Eu falo, meu Deus! Mas sabe uma coisa que eu aprendi? A obra é de Deus. O meu papel é pregar o evangelho. O papel do Espírito Santo é convencer as pessoas. Mas agora eu entendi o que a Bíblia está dizendo. Assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, mas que tem um projeto de formação na tua vida e vai transformá-lo num Israel. Por isso, 2 pontos, não temas. Conversão não dói. Mudança de comportamento não dói. Ser abençoado não dói.
O que Deus tem para você não te acrescenta dores. O que Deus tem para você não te acrescenta sofrimento. Não temas, porque eu te remi. Troca essa palavra remi para mim por um sinônimo fácil de entender, inteligível. Troca a palavra remi. O que ele está querendo te dizer? O que a Bíblia está dizendo? Não temas, porque eu te comprei. Deus te comprou. Deus te comprou. E alguém pode dizer assim: mas eu não sou mercadoria. Mas Ele não te comprou com dinheiro, Ele comprou com o sacrifício do próprio Filho dEle. O Senhor te comprou. Sabe por que Ele te comprou? Porque você estava nas garras de Satanás, dominado, humilhado, escravizado, anulado. E aí Deus então fala: não, eu tenho um projeto na vida da Alessandra, e eu vou tirá-la de onde ela está. Ela está amordaçada, amarrada, presa, escravizada nas mãos de Satanás, mas eu vou lá pagar o preço pela vida dela, porque eu sou o Salvador. E Ele vai e paga e traz. E a Alessandra, que há algum tempo estava no mundo fazendo aquilo que desagradava o Pai, hoje está aqui intercessora, ouvindo a palavra e sendo edificada. Ah, mas cada um de vocês que estão aqui já fizeram muitas coisas erradas. Cada um já fez muita coisa errada. Mas quando o Eterno entra na nossa vida, Ele entra na nossa vida para dar uma reviravolta, para vencer, para operar, para produzir, para trabalhar. Então, Ele está dizendo para você: não precisa ter medo. Eu já paguei a conta, eu já paguei o preço. Você é meu. E agora eu te chamo pelo nome. E qual é o nome que o Senhor vai te chamar? Israel. Os tempos de Jacó passou. Agora o tempo de enganação, de suplantação, de trapaça, acabou. Agora o Senhor te conhece como Israel. E você é meu. Propriedade exclusiva, nação santa, povo eleito. E aí vem uma sequência de promessas. Olha no versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. O que significa isso, irmãos? Que você vai passar por muitas águas, viu? Não, agora eu aceitei Jesus, o problema não tem mais problema, agora eu sou... Meu irmão, vai ter muitas águas na sua vida. Está prescrito. Você é meu, não precisa temer. Eu te comprei, te chamei pelo nome. Você era Jacó, agora você é Israel. Mas vai ter água. Vai ter problema. Vai ter luta. Mas quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Isso te conforta? Isso dá conforto para você? Eu tenho analisado a história do mundo. Onde foi que nasceu a primeira igreja? Diga para mim. Onde nasceu a primeira igreja? Eu vou dar R$1.000 para quem acertar. Aonde nasceu a primeira igreja? Estou brincando, não vou dar não. Eu vou falar logo antes que alguém fala. Nasceu em Roma, amém? Não, senhores, não foi em Roma. Onde nasceu a primeira igreja? Cadê quem é seminarista aí? Levanta a mão. André, fica de pé aí. Onde é que nasceu a primeira igreja? Antioquia, errou por 300 quilômetros. Onde é que nasceu a primeira igreja? Cadê o seminarista? Meu Deus, não faz isso comigo não. Jesus, tem misericórdia de nós. A primeira igreja nasceu em Jerusalém, gente.
Gente, acorda, gente. Jerusalém. Quem era o pastor da primeira igreja? Começa com Pedro. Quem era? Pedro. Oh, Jesus. O primeiro pastor da igreja era Pedro, nasceu em Jerusalém. Aí veio a perseguição. E aí os judeus começaram a perseguir. Mas não foi os romanos, não. Roma só vai começar a perseguir no ano 70. Nós estamos no ano 30. Aí nasce a primeira igreja em Jerusalém. E aí começam as perseguições. Para onde que o povo vai? Antioquia. Aí Antioquia já é a segunda igreja. Então, irmãos, preste atenção, que Deus está contigo, mas o que me entristece, voltando no raciocínio, é exatamente que quando a igreja chega em Antioquia, ela alcança toda a Ásia Menor. Para quem não sabe o que é a Ásia Menor, a Ásia Menor é Turquia, a Ásia Menor é aquela região adjacente à Turquia, Laodiceia, Hierápolis, Éfeso, toda aquela região da Síria se converteu a Cristo Jesus. E esse povo ficou cristianizado pelo menos 500 anos. Acontece que o apóstolo Paulo entra em Roma, e ele planta o evangelho em Roma. Então a igreja começa a florescer em Roma também, a ponto do Estado romano assumir as rédeas da igreja, e aí nasce no ano 300 e qualquer coisa, Igreja Católica Apostólica Romana, pelo poder das armas, pelo poder do decreto, pelo poder do imperador Constantino. Aí toda a Europa se torna cristã, e o país mais cristão da Europa, ao contrário do que muita gente pensa que é Roma, não é Roma, é a França. A França se torna o país mais cristão, embora o papado ficasse em Roma. Os francos eram muito mais cristãos do que os romanos, porque Roma caiu. Roma perdeu o seu poder no século V, e aí então a França assume e desenvolve o evangelho, e a Europa fica toda cristianizada. Agora, irmãos, raciocina comigo. A Ásia Menor hoje é cristã, sim ou não? Não. A Ásia Menor hoje é toda muçulmana. A Europa é cristã hoje, sim ou não? Não. O que tem na Europa é o que sobrou. Hoje quem é que está com o poder da palavra? São as Américas. Hoje o cristianismo é forte na América do Sul, na América Central e na América do Norte. Hoje quem tem o maior número de missionários não é a Europa. Nós estamos mandando pastor para a Europa, falta pastor na Europa. Nós estamos mandando pastor missionário para a Ásia Menor, está faltando pregadores na Turquia, no Iraque, na Pérsia, no Irã, não tem mais. Agora, olha o que está dizendo isso aqui. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Todos os cristãos já experimentaram o poder de Deus, mas quantos já fecharam a Bíblia? E agora, irmãos, ficou pior, porque essa geração não quer Deus. Essa geração não quer Deus. Por quê? Porque eu ouvi de um colega de trabalho, uma professora falando assim: eu estou com um problema, vou ter que fazer uma cirurgia, mas se Deus quiser eu vou ser curado. Ele falou: não vai não, médico ficou para isso. Está doente, vai no médico, ele abre sua barriga e conserta e resolve. Então essa geração é uma geração que crê no médico, que crê no plano de saúde, não é uma geração que crê em Deus. Agora, quem somos nós? Nós somos um povo que cremos que se passarmos pelas águas, Deus é conosco. E é por isso que o Brasil é o que é.
O Brasil é um país cristão. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando foi que você viu o povo de Deus passando no mar e não se afogou? Quando fugia do Egito. Quando que você viu o povo passando, o povo de Deus passando pelo fogo e não se queimou? Lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha e não se queimaram. Sabe o que Deus está dizendo? Ele te livra da morte. Sabe o que Deus está te dizendo? Quando você enfrentar uma dificuldade, Ele está do seu lado. Agora creia. Agora creia. Não deixe a tua fé acabar como acabou na Ásia Menor. Não deixe a tua fé acabar como acabou na Europa. Não deixe a tua fé acabar como está acabando nos Estados Unidos. Nós somos um povo conhecido pela fé que nós temos. E nós cremos num Deus que opera, num Deus que faz, num Deus que transforma. E nós não podemos esquecer isso não, porque quando o corpo estiver descendo à sepultura, a nossa alma está subindo para a presença de Deus. E aí ele diz assim no versículo 3, porque eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu Yahvé, eu sou o teu Deus. Quem é o teu Deus? O meu Deus é Yahvé. Não há outro Deus. Eu posso crer em outra divindade? Não, creia em Deus. E o nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O nosso Deus não é feito por mãos humanas. O nosso Deus é Espírito. E Ele busca quem o adore em espírito e em verdade. Porque eu sou o teu Deus, Yahvé, o Santo de Israel, o Kadosh. O nosso Deus é um Deus separado dos outros deuses. Por isso Ele é Kadosh, Ele é separado. O nosso Deus não se mistura com o panteão de deuses gregos. O nosso Deus não se mistura com o panteão de deuses do Egito. O nosso Deus não se mistura com o panteão dos deuses romanos. O nosso Deus é um. Ele é separado. Aí ele diz assim, porque eu sou teu Deus, o Kadosh, e eu sou o Yehoshua, eu sou o Salvador. Quem é Deus? Ele é o seu Salvador. Deixa eu te dar uma pincelada teológica aqui. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Salvador na tua Bíblia está com letra maiúscula ou minúscula? Então esse Salvador é um substantivo próprio. Então esse Salvador aqui é uma pessoa. Então quem é o nosso Salvador? Deus. Deus Pai, preste atenção aqui. Deus Pai é o teu Salvador. Mas quando chega no Novo Testamento, quem que aparece para nos salvar? Jesus. E Jesus é o nosso. Quantos salvadores eu tenho? Sai dessa agora. Preste atenção aqui. Olha o que o judeu não consegue enxergar. Eu fico pirado com um negócio desse. Vamos lá. Teologia pura. Deus é o nosso substantivo. O Salvador aqui é pessoa. Deus é o nosso Salvador. Mas lá no Novo Testamento diz que o Salvador é Jesus. E agora, quantos salvadores eu tenho? Só um. Só um Salvador. Não pode ter dois. Não pode ter dois Salvador. Faz confusão.
Ué, pastor, então como é que faz? É Deus ou é Jesus? E aí Jesus vem e responde: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Só existe um Salvador. Agora, quem quer dar um colapso e morrer agora? Quem quer morrer, levanta a mão. Você quer morrer, irmão? Então morra. Olha, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Teologia para vocês, tá? Vamos lá. Olha o que diz aqui. Porque eu sou o Senhor, Yahvé. Esse Senhor aqui é Yahvé, traduzindo para o hebraico. Teu Deus, o Santo de Israel. Ok? O teu Salvador. Sabe como é que é a palavra Salvador em hebraico? Quem sabe falar a palavra Salvador em hebraico? É Yehoshua, que o povo chama de Yeshua. O povo aí chama de Yeshua. Yeshua. Mas a tradução, o nome correto, a transliteração correta é Yehoshua. Agora preste atenção. Eu sou o teu Salvador. Eu sou o Yehoshua. Qual era o nome de Jesus em hebraico? Quem já entendeu, levanta a mão. Qual era o nome de Jesus em hebraico? Yehoshua. Posso traduzir agora? Vou traduzir para você. Porque eu sou Yahvé, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Jesus. O nome de Jesus, na verdade, é Josué. Quem inventou essa história de Jesus foram os latinos, foram os romanos. O nome de Jesus é Josué. E o nome de Josué em hebraico é Yehoshua. Então ele está dizendo assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Josué, o teu Salvador, o teu Jesus. Quem entendeu, levanta a mão. Eu espero que você tenha entendido. Sabe o que isso muda? Mas pastor, muda o quê? Muda tudo. Muda tudo porque Deus não está longe mais, Ele habitou entre nós. Deus agora não é alguém que eu não conheço, mas é alguém que eu conheço. Deus me amou, e essa é a importância dele estar na minha vida. Ele me amou tanto que Ele andou por onde eu andei, comeu o que eu comi, dormia onde eu dormi. Quando você começa a entender o amor de Deus por você, aí a vida começa a ter sentido. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te comprei, porque eu te amo. E eu te amei tanto, que eu dei o meu filho para morrer na cruz, porque eu sou o teu Salvador. Eu quero muito, irmãos, que você entenda que aquilo que nós ganhamos, nós não podemos perder. É tão doído quando a gente vê um crente cometendo pecados, e a gente ouve falar de Judas, mas a gente também traz Jesus. A gente ouve falar de Pedro, mas a gente também nega Jesus. A gente ouve falar de Tomé, o incrédulo, mas nós também somos incrédulos. Então, preste atenção,
apesar da tua incredulidade, apesar de você negar Jesus, e às vezes até trair Jesus, ainda assim, Ele te ama. Eu quero que você vá para casa com essa segurança: você é amado de Deus. E a Bíblia diz que o que Ele tem reservado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe por que Jesus não revelou o que Ele tem guardado para nós? É porque se Ele revelasse, as pessoas suicidariam para ir embora. E nós temos um tempo para cumprir aqui na terra. Não pode ir embora antes da hora. Tem o tempo certo. Cada um de nós tem o dia certo. Uns o Senhor vai chamar mais cedo, outros o Senhor vai chamar mais tarde, mas todos nós vamos comparecer na presença do Eterno. Todos nós vamos comparecer. Então eu quero que você esteja preparado, com a tua lâmpada cheia de azeite, porque a qualquer momento o Senhor está voltando. Fica firme na fé. Não fecha a Bíblia não. Igreja é um lugar que tem problema, mas ainda é o melhor lugar para a gente estar. Viu? É por isso que você vem aqui, ouve a palavra e sai leve. É por isso que você vem aqui e você confessa os teus pecados e você volta limpo. Então esse Deus maravilhoso morreu pela igreja, morreu por você, para que a gente tenha vida superabundante. E eu desejo que você valorize esse Jesus na sua vida. Não se esqueça dele, porque ele não se esquece de você. Para encerrar, eu vou dar um testemunho. Há 3 anos atrás eu fui chamado para pregar numa igreja em Goiânia, no dia 5 de dezembro. Essa igreja estava sem pastor. A mulher do pastor tinha dado uma pisada na bola. E essa igreja estava sem pastor. E estava vivendo um problema muito grande, porque a igreja foi esvaziando, a ponto de ficar 80 pessoas na igreja. Uma igreja que teve 3, 4 vezes mais que isso. Ficou 80 pessoas. E eu fui sabendo, porque eu sabia do problema que a igreja estava vivendo. E eu cheguei, estava de terno, automaticamente quem me viu sabia que eu ia pregar. Sentei no banco, minha esposa sentou do meu lado, e o louvor estava cantando, mas o culto não tinha começado. E a informação que eu tinha é que a igreja ia de mal a pior. Nessas horas, o povo sai, o povo vai embora. As pessoas que não têm muito compromisso com a igreja, quando dá um escândalo, um problema, a maioria vai embora. E fica só aquele povo mesmo que é da linha de frente. E a igreja estava vazia, e eu sentei. Sentei e abaixei minha cabeça. E o louvor cantando. Mas eles estavam ensaiando. O culto não tinha começado. Eu abaixei a cabeça, fechei os meus olhos, e eu vi o altar onde o louvor estava cantando. E aí eu vi uma fumaça. Claro que uma visão espiritual. Eu vi aquele altar todo enfumaçado, uma fumaça branca. E do meio daquela fumaça um vulto se projetava em minha direção, mas eu não vi com detalhes. Eu vi que era um vulto. E aí eu ouvi uma voz que disse assim: eu ainda estou aqui. A igreja estava vivendo o pior problema da vida dela. O povo estava indo embora. A igreja estava passando pelo fogo. A igreja estava passando pela água. A igreja estava passando por dificuldade. Mas eu sou contigo. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Eu não sei qual o teu problema, qual a tua luta. Eu não sei se você está vivendo depressão,
Eu não sei se você está vivendo pânico. Eu não sei se você perdeu a vontade de morrer, de viver. Eu não sei se você quer largar o marido, se a mulher quer largar a esposa. Eu não sei qual é o problema que você tem, se é financeiro. Mas uma coisa eu quero te dizer: passando pela água ou pelo fogo, Ele está contigo. Ele está dizendo nessa noite: eu ainda estou aqui. Eu ainda estou na tua vida. E eu serei contigo. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o separado, o santo. E eu sou o teu Salvador. Seja qual for a tua dificuldade, eu vou salvar você mais uma vez. Você recebe essa palavra? Crê no que eu estou falando? Está carregado de autoridade? É Deus que fala, então recebe. Não volta para casa como você veio. Não volta para casa como você veio, mas volta com os teus bolsos, com o teu coração cheio de promessa. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E a alegria vai te alcançar nos próximos 7 dias. Grava isso no teu coração. Em Cristo Jesus eu libero uma palavra que em 7 dias o Senhor honrará você. Põe isso no seu coração. Diga assim: é comigo que esse homem está falando. É comigo que Deus está falando, eu recebo. Quero em 7 dias receber um telefonema. Quero em 7 dias receber uma resposta. Quero em 7 dias ter essa situação resolvida. Coloca isso no teu coração e Deus será contigo.